Tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra tem um propósito, Senhor. Oh, meu Pai, eu te peço esta noite, usa mais uma vez a vida do teu servo, Pai. Que seja um instrumento poderoso do Senhor esta noite. Oh, Deus, ser usado para ministrar a tua palavra, Pai. Deus, o Senhor conhece a necessidade da tua igreja no dia de hoje, Senhor. Usa, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus Cristo. Glória a Deus. Oh, glória. A paz do Senhor, amados irmãos. Abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 5 a seguir. Em nome de Jesus, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Edson também, que entrou em contato conosco e nos abriu essa oportunidade para estar falando do amor de Deus nesta noite. Você encontrou Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5 em diante? Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. E quando Herodes estava para fazer comparecer essa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Último verso 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo separou dele. Aleluia. Pode se assentar, louvando o nome santo do Senhor. Irmãos, você crê que ele ainda tem a solução? Eu creio. Eu creio que ele ainda tem a solução. Como já foi aqui louvado através da UFEBRAC, e o presbítero Antônio João disse, e eu creio que ele ainda tem a solução. Irmãos, pelo poder da palavra, essa noite, cadeias vão ser abertas, correntes vão cair, em nome de Jesus, irmã Laodiceia. Nós lemos esse texto, e eu prometo ser breve, onde a Bíblia, ela vai nos mostrar um episódio de Atos dos Apóstolos. E este episódio, onde a igreja primitiva, ela estava passando por um momento crítico. Irmão Vitor, a igreja primitiva estava passando por um momento delicado aqui. Desde quando, em Atos 1, ali a descida do Espírito Santo, a igreja, ela começa a crescer, a igreja começa a tomar forma, e neste capítulo número 12, o cenário é de um momento crítico. Ariane, um momento em que
Tiago, irmão de João, havia morrido. E Tiago havia morrido, irmã Kátia, por ser servo. Tiago havia morrido por obedecer. Tiago havia morrido por ser fiel, Márcio Gabriel. Tiago havia morrido, tinha sido morto por Herodes Agripa, o primeiro, por servir, por fazer, irmã Beth, por dar passo sentido ao Evangelho, por pregar o Evangelho, por falar do Evangelho, por ser um homem digno e fiel. Tiago, irmão de João, amados irmãos, é morto por Herodes Agripa I. E este governante, ele estava tentando agradar os judeus e os religiosos da época, perseguindo os líderes cristãos, perseguindo aqueles que lideravam, aqueles que eram exemplo. Herodes Agripa I estava perseguindo aqueles que estavam na liderança da igreja, pastor Rodrigo, da época, para derrubá-los, e com eles derrubar centenas de milhares de cristãos que acreditavam no Evangelho. E neste episódio, quando Herodes mata Tiago, ele agora está perseguindo a Pedro, Cauane, que por sua vez era um dos principais apóstolos, e foi preso com a mesma intenção na qual Tiago foi preso, foi morto, que era uma tentativa clara de calar a voz do Evangelho. Irmã Daiane, Herodes Agripa estava tentando calar o Evangelho, através do seu poder, escute isso, através da sua força, através da política da época, através da diferença geográfica da época, temporal da época. Eu repito, Herodes estava tentando calar o Evangelho. E não só matando Tiago, ele também agora aprisiona Pedro, tentando intimidar a igreja do Senhor e tentando parar o avanço do reino. Irmãos, é verdade que quem avança no reino passa por prova, sim. Quem trabalha para o reino tem problema, sim. Aquele que está correndo a passos largos sentido ao que Deus tem preparado passa a prova, sim. Mas nós não representamos nada senão um evangelho poderoso, o evangelho de um Deus, irmã Rosana, que faz milagre, o evangelho de um Deus que entregou seu único filho para a morte de cruz, por mim e por você. Nós não representamos uma política, nós não representamos uma mera sociedade ou um pequeno grupo de pessoas. Eu e você representamos o evangelho do Deus vivo, aleluia. E era este evangelho, louvado seja Deus, que Herodes estava tentando parar, matando Tiago e aprisionando Pedro. E quando Pedro é aprisionado, escute isso aqui, nessa tentativa de parar o evangelho, Herodes não esperava uma coisa, irmão Moisés, que Pedro fazia parte da igreja de Cristo, que Pedro fazia parte do corpo de Cristo, que Pedro, ele tinha amigos, que Pedro tinha irmãos, que Pedro tinha raiz, que Pedro, ele frequentava uma comunidade assim como eu e você, que Pedro, ele não era qualquer um, e existia uma
igreja que iria orar pela vida de Pedro. Eu vou repetir isso aqui, irmã Luana. Herodes não esperava que uma igreja iria orar pela vida de Pedro que estava aprisionado. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero já finalizar aqui essa parte de introdução, dizendo para você que podem nos aprisionar, podem nos trancafiar, podem colocar guardas por dezenas para vigiar a prisão, mas sempre haverá uma igreja que estará orando por mim e por você. E quando eu estava meditando, Deus, Ele falou comigo que hoje existiriam pessoas aqui, irmã Adriana da Véu, que estariam trancafiadas em prisões, onde os pés e as mãos não podem mais se mover. Pessoas iriam entrar aqui hoje que não acham mais saída para o problema. A prisão parece ser tão árdua e apertada que não dá mais para mover as mãos, os pés, o corpo. Mas Ele envia hoje a palavra para dizer para você que ainda existe uma igreja orando por você, que ainda existe uma comunidade orando por você, que ainda existem amigos orando por você, irmãos em Cristo orando por você. Louvado seja Deus. E eu quero aqui rapidamente dividir em 4 partes aqui, onde nós vamos falar sobre a primeira parte, melhor dizendo, que é a realidade daquela prisão, a realidade geográfica, a realidade temporal e também a realidade espiritual. Pedro, ele estava cativo, literalmente com correntes em seus membros, e também existiam soldados nesta prisão, neste cativeiro, e não somente soldados, mas sentinelas na porta. E sentinela, ele não dorme, né, pastor Rodrigo? O sentinela, se porventura ele precisar dormir, entra outro no lugar dele, mas a sentinela nunca para, presbítero Valdir. Se sair um, entra outro. Ou seja, aquela prisão literária era vigiada 24 horas. E era um sistema armado ali em volta, para impedir uma suposta fuga. Escute isso aqui. Mas nenhuma prisão, nenhuma escolta armada, nenhum soldado, nenhuma corrente, nenhum esquema de segurança máxima é capaz de impedir o agir de Deus. Ali existiam em média 16 homens, contando com todos que estavam ali prontos para agir caso Pedro tentasse fugir. Todos preparados, orientados. Irmã Júlia, mas nem 16 homens prontos, orientados, treinados e preparados são capazes de impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Sabe o que eu estou querendo dizer para você através dessa palavra? É que não importa a corrente, não importa a situação, não importa a condição, não importa como tudo está acontecendo, não importa o tempo, não importa a demora, não importa a forma, nada disso, nenhum desses problemas podem impedir o agir de Deus na sua vida.
E Deus está dizendo hoje, entraram pessoas aqui que já desanimaram, já se entregaram, já fizeram assim, ó. Ei, soldado, pode me trancar, pode trancafiar, pode prender os meus pés e as minhas mãos, mas hoje a palavra vem de encontro à sua vida para dizer que o Deus de Israel manda, aleluia, o socorro na sua vida hoje, para te mostrar que essa situação, ela não é palha para Ele, não é. Mesmo você tendo se entregado, mesmo você tendo se jogado, Ele hoje está mostrando para você que nenhuma cadeia pode impedir o agir dele. Nada, nenhum problema, nenhuma corrente podem impedir. E além do mais, esse texto nos mostra em detalhes que Pedro, ele não estava somente sendo perseguido por pregar o evangelho, por ser discípulo, por ser fiel, por ser obediente, assim como era Tiago, que acabara de morrer. Mas Pedro, ele dormia. O texto vai nos dizer que Pedro estava dormindo, aleluia. Enquanto Pedro estava dormindo, algo estava acontecendo. Pedro sabia que a execução estava marcada, a execução estava agendada, porque Herodes queria usá-lo como um exemplo para os demais cristãos, bem como todos os líderes, irmã Dedê, que estavam falando deste evangelho, seguindo este evangelho. A morte de Pedro era certa aos olhos deste governante chamado Herodes. Escute isso aqui. A morte, irmã Viviane, de Pedro estava marcada, agendada. E como pode alguém com a morte marcada ainda adormecer? Meu Deus! Como pode, irmão do Cirilso, alguém que sabe que vai morrer ainda dormir, ainda descansar? Diácono Márcio Braz, como pode isso? Sabe como pode isso? É alguém que tinha certeza que a prisão não ia prevalecer sobre o Deus que ele servia. É alguém que está trancafiado, mas não aceita estar trancafiado. É alguém que mesmo em meio ao problema, irmã Daniela, não aceita ser derrotado, não aceita se entregar, não aceita levantar a bandeira branca. Dormir em meio à prova é sinônimo de alguém que confia, é sinônimo de alguém que tem fé, é sinônimo de alguém que está debaixo de uma chamada e sabe que nenhum problema vai atingi-lo, pois ele está debaixo da sombra do Onipotente e ele está descansando debaixo dessa sombra. É por isso que alguém que tem certeza daquilo que Deus vai fazer ainda consegue descansar. Aleluia. Pedro adormece, sabendo que através da sua atitude algo iria acontecer. Estava rendido. Pedro estava acreditando no sobrenatural. Algo sobrenatural. Estou trancado aqui. Está preso. Tem 16 homens. A porta não abre. Ele não se converte. Ela não se achega. Nada acontece. Pedro está olhando para a geografia, mas olhando para a geografia, ele ainda esperava
o sobrenatural de Deus. Ele sabia que algo ia acontecer. Eu vim aqui para te dizer uma coisa debaixo dessa palavra. Continua confiando no sobrenatural. No sobrenatural. No de repente de Deus. No de repente de Deus, Cauane. A palavra de repente é algo que acontece de forma imprevisível. Irmã Luciana, de repente é algo que acontece do nada, no estalar de dedo, no piscar de olho. E com Deus é assim, Ele age de repente na minha e na sua vida. Essa noite, diácono Tiago, sejamos um Pedro, que a geografia não é favorável, a situação não é favorável. Estão vigiando, lá tem sentinela, é 24 horas por dia, mostrando que vai dar errado, mas o Pedro está lá tranquilo. Ai, Jesus, o Deus de Israel vai trabalhar por mim, por isso que eu vou ficar em paz aqui. Eu posso ver Pedro, assim como Daniel, dormindo em cima do leão, e sabendo que socorro ia vir. O de repente de Deus vai chegar na sua vida. Deus falou comigo que tem gente aqui hoje que perdeu a vontade já. A corrente está aqui, não está, não faz diferença nenhuma, já se entregou, já abandonou. E Deus enviou essa palavra para falar com você hoje aqui, para falar com você hoje, que hoje é o seu dia. Ele vai agir no improvável na sua vida, no estalar de dedo, no piscar de olho. Ele vai agir lá no finalzinho, se for preciso. Ele vai agir naquele momento que parece que não vai mais nada acontecer, mas Ele não deixou de olhar, Ele não deixou de cuidar, Ele ainda está zelando por você. Pode dormir tranquilo. Dorme tranquilo, que Deus ainda está te vendo, Ele ainda está olhando por você. Aleluia. A prisão pode até parecer real, mas se você estiver debaixo da vontade do Senhor, a prisão não tem poder de parar o agir de Deus na sua vida. Ela não tem poder. Que tipo de prisão talvez nós estejamos hoje? Parece o fim. E se parecer, hoje Deus tem um novo capítulo para você. A palavra está falando com você hoje. Essa cadeia não tem poder para parar o agir de Deus. E se porventura você achou que fosse o fim, Deus inicia hoje um novo capítulo na sua história. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Ele inicia um novo capítulo. E eu vou dizer uma coisa, ai, aleluia, não é uma página tem frente e verso, ela tem limite, é um capítulo, o capítulo tem várias páginas, e Ele hoje está abrindo um novo capítulo para você. Glória a Deus. Não é uma página não, é um capítulo, é um capítulo. Ponto 2, vamos seguir a igreja que ora. A igreja que ora. A realidade da prisão está dos versos 5 ao 6. A igreja que ora está no verso de número 5. Especificamente, eu queria abordar isso. Que diz assim, o verso onde eu quero focar agora. Mas havia uma igreja em oração incessante a Deus, a favor dele. Aleluia, a favor dele. Nunca será só mais um culto, nunca será. Quando o papel chega aqui, o diácono traz, ou eu, qualquer um traz o papel, tem nomes e mais nomes, frente e verso, e nós às vezes pegamos o papel, e talvez eu imagino que é só mais um papel, é só mais um culto. Não é mais um culto, não é mais um papel. São pessoas que acreditam no poder da oração da igreja.
Um dia, o seu nome esteve aqui um dia, o meu esteve, o seu também, o meu esteve. E talvez aquele dia parecesse mais um culto, mas não era, porque aquele dia Deus nos visitou. Alguém veio aqui, pegou o papel, talvez alguém que não sabe nem falar, talvez alguém que nem pegou o microfone, mas orou, acreditou no poder da oração e Ele nos visitou. Nunca será mais um papel, Laodiceia. Nunca será só mais um culto. Nunca. Não subestime o poder da oração. Uma igreja que orava. Uma comunidade que orava. A Mariane, a Catarina, o esposo dela. Comunidades oraram. Mas a igreja é uma só. A igreja é de Cristo, é o corpo. O corpo orou e Deus fez a obra. A Catarina nasceu. Ela nasceu com saúde. Deu complicação? Deu. Mas a igreja orou pela Mariane e um milagre aconteceu. Aleluia! A temperatura do corpo baixou. Ela tomou plasma de sangue e já está no quarto. Saiu da UTI para a glória de Deus. Uma igreja que ora. O poder de uma igreja que ora. Eu fico constrangido quando eu vejo às vezes alguns irmãos que têm tanta fé que constrange a gente, que vem aqui na frente e pede a oração assim, e fala assim: olha, o meu filho quer um servicinho, ou então, olha só, a minha filha, ela queria estar sendo promovida, ou qualquer outra coisa simples. Nunca será simples. Nunca será simples. A igreja que ora, através desta oração, Deus pode abrir cadeia. Eu vou repetir: Deus pode abrir cadeia. Deus pode curar. Deus pode transformar. Deus pode tirar da maconha e trazer para a igreja, para que essa pessoa receba o batismo invisível, seja batizada nas águas e comece a servir a Deus, a pregar a palavra, a louvar, a ser uma testemunha do poderio deste evangelho. Nunca será apenas mais uma oração. Por isso que às vezes eu escuto assim: irmãos, vamos orar, que oração nunca é demais. Algum dia eu julguei isso na minha humanidade, mas irmão, hoje, meu Deus, me perdoe, Senhor, por ser tão ignorante. Isso sempre foi verdade. É verdade, oração nunca é demais. Se tiver um culto, vier 10, os 10 orar, glória a Deus, porque uma igreja que ora, a prisão pode cair, o câncer pode ser curado, a pessoa pode se converter. Uma igreja que ora. A igreja não ficou em desespero, mas ela intercedeu. A palavra incessante, ela expressa uma oração fervorosa, uma oração contínua, uma oração persistente. Foi uma oração parecida com a que Jesus fez no Getsemane. E aí eu também, um dia na minha ignorância, eu não sabia para que servia o relógio de oração, né? Mas relógio de oração é para isso aqui, é para a oração não cessar. Aleluia! E a oração que foi feita por Pedro foi um relógio de oração, porque eles não pararam de orar enquanto Pedro não foi liberto. Enquanto ele não foi liberto, a igreja não parou de orar. Aleluia! A oração da igreja pode mover o céu, pode mudar o decreto. Irmão, a oração da igreja, ela sempre foi a chave. Nós, como corpo de Cristo, orando sem cessar, o sobrenatural pode acontecer.
O sobrenatural pode acontecer. E não é porque nós somos bons, não. É porque Ele é fiel. Se a nossa oração, irmã Rosana, tocar o céu, não é porque nós somos bons, não. É porque Ele é fiel. Se nós orarmos como corpo, Ele ir lá e libertar o Pedro, a glória não é da igreja, a glória é de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. O ponto 3, o de repente de Deus. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, Alice, seria esse: o de repente de Deus. E o de repente de Deus, ele está concentrado no verso número 7, onde diz assim, ó: e de repente sobreveio um anjo do Senhor. O anjo sobreveio aonde? Na cadeia, na prisão, aonde tudo parecia perdido, aonde estavam 16 homens preparados, armados, orientados, mas de repente chega o anjo do Senhor. Eu vou repetir: de repente chega o anjo do Senhor. De repente o celular toca. De repente aparece mais um serviço. De repente a enfermidade vai embora. De repente a alegria volta. De repente a depressão vai embora. De repente a ansiedade sai. De repente o milagre acontece. Aleluia! E o Pedro, que está lá tranquilo, como Daniel, como seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam lá esperando o de repente de Deus. Se houver hoje aqui um Pedro, um Daniel, um Sadraque, Mesaque e Abednego, se houver alguém aqui, irmã Adriana, que está firmado e esperando de repente, fique esperto, porque ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele vai chegar. E quando Deus falava para mim de pessoas que iam entrar aqui hoje e que se entregaram, Deus falou comigo assim, ó: essas pessoas nem me esperam mais. A incredulidade entrou tanto que já não espera mais, já não acredita mais. Só que eu vim aqui para te dar uma notícia: independente do que você pense, Ele ainda é o Deus do de repente. Aleluia! Que nós possamos ser Pedro, Alice, e aguardar por esse de repente, que pode acontecer a qualquer momento. Nós podemos chegar em casa e tudo já pode estar transformado. Nós podemos chegar em casa e tudo pode estar transformado. Irmã Márcia Braz, nós podemos chegar e tudo pode estar mudado, porque é o de repente dele. Não é o nosso, é o dele. Não é o nosso, é o dele. Nós precisamos confiar no de repente. Nós precisamos entender que vai acontecer. Pode ser num piscar de olhos, pode ser no estalar de dedo, mas o de repente de Deus vai acontecer. O de repente, presbítero Antônio João, ele muda a atmosfera. O de repente, irmã Dedê, ele muda o quadro. E como o presbítero Fábio? Na hora mudou. Já não é mais, agora é. Estava doente, já não está mais. É num toque na orla. O rompimento do sangue para. Aleluia! É quando alguém clama: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele obtém a cura. É quando aquele homem vê ele entrando no tanque de Betesda e vai olhar e vai crer e se levantar sem precisar entrar nas águas e sair caminhando com a cama nas costas. O de repente ele vai transformar a sua atmosfera. Ele vai transformar. Glória a Deus. Não existe nada nesse âmbito material que suporte o de repente de Deus. Nada. Não tem quadro clínico.
não tem dinheiro faltando, não tem porta fechada, não tem depressão, não tem tristeza, não tem nada que suporte o de repente de Deus. E no meio da noite, quando tudo parecia perdido, Deus entra em cena, e é de repente. Coisa linda. E Deus costuma agir quando não tem ninguém olhando. É verdade. Deus costuma agir, Emily, no meio da noite, para fazer você um vencedor. Aleluia. Deus costuma agir quando não tem holofote. Deus costuma agir quando não tem microfone. Deus costuma agir quando não tem roupinha engomada. Deus costuma agir quando não tem cadeira cheia. Deus costuma agir no seu de repente, quando nós estamos derramados e esperando a providência. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu já estou encaminhando para o fim, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. De repente um anjo aparece. De repente uma luz ilumina a prisão. De repente o anjo toca em Pedro. De repente as correntes simplesmente caem. Até quando vai se conformar com essa situação, sendo que o Deus do de repente está aqui hoje, falando conosco, enviando a tua palavra, pronto para executar o que ele executou na vida de Pedro? De repente o anjo aparece. De repente a luz ilumina a prisão. De repente o anjo toca em Pedro. De repente a corrente simplesmente cai. As virgens, pastor Rodrigo, perderam de repente, porque decidiram se entregar. Não existiu preparação. Não arreda o pé da presença de Deus, porque pode ser de repente. Não arreda o pé da presença de Deus, porque pode ser de repente. De repente o anjo pode aparecer para você. De repente uma luz pode iluminar essa prisão. De repente ele pode tocar em você. De repente essa prisão pode se abrir. De repente essas correntes podem cair. Só que para o de repente acontecer, nós precisamos estar presente. Meu Deus. Aleluia. O que era impossível aconteceu em silêncio, sem esforço humano e no tempo certo. Pedro precisou fazer uma ligação? Não. Pedro precisou, Giovana, fazer sinal de fumaça? Não. Pedro precisou gritar? Não. Pedro precisou lutar boxe? Não. Pedro precisou saber defesa pessoal? Não. Pedro, presbítero Emerson, ele precisou fazer algo que vinha da carne dele? Não. Pedro precisou confiar no de repente do Senhor. Glória a Deus. Isso é lindo, Senhor Jesus. Pedro precisou ter pessoas orando por ele. Eu preciso dizer isso aqui. Pedro precisou ser dependente de orações. Pedro precisou entender que ele precisava de oração, sim. Aleluia. Sabe o que Deus falou comigo? Eu preciso dizer isso aqui. Herodes queria derrubar quem? Os líderes. Sabe por quê? Porque derrubando o líder, derrubam a massa. E às vezes, a liderança ajuda tanta gente, mas tanta gente, que também precisa de ajuda. Liderança não deixou de ser humano, não deixou de ser servo, não deixou de ser dependente. Liderança precisa de pessoas orando por ela. E isso envolve presidente, governador,
vereador, prefeito, presbítero, envolve evangelista, envolve pastor, envolve presidente, pastor, envolve todo mundo. A liderança precisa da sua oração. Eu preciso quebrar esse paradigma aqui. A oração da igreja precisa alcançar a liderança, porque a liderança não pode cair, e não irá cair em nome de Jesus. Aleluia. Último ponto: a liberdade, ela vem com a provisão e com a estratégia. Repito, a liberdade, ela vem com a provisão e com a estratégia. Por que, pregador? Porque quando a Bíblia diz assim, ó, o anjo já chegou, no de repente de Deus, o anjo já aparece, a luz ilumina a prisão no de repente, o anjo toca Pedro no de repente, as correntes caem no de repente, a prisão é aberta no de repente. Não somente isso, quando o anjo, ele mostra para Pedro que o caminho está livre, ele vai olhar para ele e vai dizer assim: ei, peraí, não é só correr não, não é só sair correndo daqui não, Pedrão. Faz o seguinte, coloca o cinto e calça a sandália, põe a capa também e siga-me. Quando o nosso de repente chegar, irmã Beth, vamos ter calma, não é de qualquer jeito, vamos ter calma, porque o Deus do de repente, Ele não tem só o de repente para você, Ele não tem só a provisão para você, Ele tem a estratégia. E quando o anjo olha para Pedro e vai dizer: Pedro, coloque aqui, ó, o cinto. O cinto significa firmeza. O cinto, ele vai significar algo firme, algo pronto, uma prontidão. Ele vai dizer também: calce as sandálias, que significa o quê? Uma preparação para a caminhada. O que aconteceria com Pedro se ele sai sem sandália? Então, quando Deus enviar o de repente, eu não sei você, mas eu não quero sair correndo desesperado não, eu quero ficar atento e ouvir o que Deus tem para falar, porque Ele tem a trajetória, Ele vai mostrar o caminho e também vai mostrar a estratégia. Coloca o cinto, a firmeza, calça as sandálias ou as alparcas, do jeito que estiver na sua Bíblia, na sua tradução, ou seja, prepare-se para a caminhada. Eu preciso te falar uma coisa. Chega de receber e não entrar no templo para agradecer. Vou repetir. Chega de receber e não entrar no templo para agradecer. Daqueles 10, quantos entraram no templo? 1. Tô certo? 1 entrou. Eu quero ser esse 1. Quando o meu de repente chegar, eu não sei você, mas quando o de repente chegar, irmão Vitor, não vamos virar as costas e sair correndo desesperado, não. Vamos entrar no templo para agradecer, oh meu Deus, obrigado. Oh Senhor, obrigado pelo meu impossível aqui que o Senhor me entregou. Vamos entrar e vamos agradecer. Não dá para receber e correr. Tem que receber e entrar no tempo para agradecer. Aleluia. Vou repetir que tem que receber, Cauane, e entrar no tempo para agradecer. Porque Deus é fiel. Aleluia. Calça a sandália, o cinto, põe a capa. E o que a capa significa? A capa significa proteção e identidade. Nessa época, muitos homens, muitos profetas eram reconhecidos por sua capa. Então capa não é só proteção, é identidade. Então quando o impossível acontecer na sua vida, na minha vida, quando de repente do Senhor for promovido, vamos ir com calma, colocar um cintinho, a sandália no pé, se preparar, ouvir Ele, pegar nossa capinha, nossa identidade e mostrar
quem nós somos, porque aquele que está debaixo do impossível do Senhor não pode perder a identidade. Irmãos, não dá. Aconteceu no estalar de dedo, no piscar de olhos. O impossível aconteceu. Deus deu aquilo que nós tanto esperávamos. Não dá para sair correndo despreparado. E não dá para perder a nossa identidade. Identidade. Eu disse aqui uma vez, a minha mãe, ela não fala RG, Ariane. Minha mãe fala identidade. Porque o RG mostra quem nós somos, não é? Lá tem o nome, onde nasceu, lá tem as informações da cidade onde nós nascemos, lá tem o número da cédula, a nossa identidade. Então, recebeu o improvável? Deus trabalhou? Vamos colocar capa. E capa não quer dizer identidade? Então, quando tudo acontecer, não dá para perder ela. Não dá para perder a identidade. A identidade é em Cristo. Se Deus levantar para pregar nos quatro cantos, não tira a capa não. Se Deus levantar para louvar nos quatro cantos, glória a Deus, mas não retire a capa, não perca a identidade. Se Deus levantar para a empresa ser grande, para faturar milhões, não perda a capa. Se Deus der a beleza, a sabedoria, não tire a capa. Se Deus der a intelectualidade, não tire a capa. A identidade, a identidade. O siga-me, Moisés, é a orientação, a direção. Vem por aqui, trilha aqui. Não dá para receber o impossível e sair correndo desgovernado. E quando bater lá na frente, culpa a Deus. Não dá. Calma, que ele vai mostrar o que nós devemos fazer. Quando o anjo diz para Pedro, após o de repente, Pedro, coloca o cinto, a sandália, se prepara, a capa, não perca a identidade e siga-me. Ele tem direção para mim e para você. Não é algo bagunçado, não. É algo direcionado. Nós vamos saber aonde ir, o que fazer, aonde estar, como fazer, aleluia, porque Ele mostra sempre o caminho. Quando Samuel precisa ir até Belém, e eu vou finalizar, na casa de Jessé, para dali Deus revelar o novo rei para Israel, ele teme e diz: o rei vai me matar. Quando ele descobrir, certamente eu morrerei. Aí Deus fala assim com o profeta: viu, Samuel, faz o seguinte, pega a bezerra e vai. Quando chegar lá, você fala que você vai oferecer em sacrifício. Aí você entra na casa e lá eu vou te mostrar. Sabe o que isso quer dizer? Quando de repente acontecer, Deus tem uma bezerra para você, uma estratégia para você poder entrar e sair, para as coisas acontecerem do jeito dele e não do nosso, Cauane. A bezerra é a estratégia e Deus tem uma para você hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. E já de forma que a finalizar essa mensagem e passar para o pastor Edson, eu quero te informar uma coisa aqui, debaixo do poder dessa palavra. Sabe aquele plano que você espera? Sabe aquele de repente que você espera? Sabe? Mentalize ele aí, mentaliza aí. Você fez plano para ele? Fez, né? Então Deus manda a palavra para dizer uma coisa para você hoje. Prepara o plano. Prepara os detalhes. Prepara cada detalhe daquilo que você sonha. Prepara o coração. Cada detalhezinho que você já imaginou. Não sei se é cor, não sei se é modelo, não sei se é estratégia, eu não sei se é projeto, eu não sei o que é o que você precisa, o teu sonho. Mas a palavra está falando com você hoje aqui. Prepara os detalhes. Porque a hora que aconteceu de repente, você precisa estar preparado.
Se é um projeto, a hora que aconteceu de repente, como é que você vai dar continuidade no projeto? Ou vai sair sem rumo? Se é uma empresa, a hora que aconteceu de repente, qual é o próximo passo que você vai dar? Aleluia! Se é uma porta de emprego, quando acontecer, você já preparou aquela camisa bonita para participar da integração? Aleluia! Se é uma faculdade, você já pensou qual caderninho você vai comprar? Qual joguinho de caneta você vai comprar? A palavra está te dizendo hoje, prepara os detalhes, que o impossível vai chegar. Vai chegar. Se é uma casa, você já comprou? Como é que chama aquele tapetinho que coloca na porta da casa? Como que é o nome do tapete? Capacho, né? Você já preparou o capacho? Aleluia! Você já preparou o capacho do bem-vindo? Se é um carro, você já comprou o pretinho para passar no pneu? Aleluia! Se você quer aprender a tocar um instrumento, você já sabe como que vai acontecer depois do de repente de Deus? Glória a Deus. É uma atitude de quem confia. Vamos dormir, tranquilo. Mas entenda que a hora que o de repente acontecer, o capacho tem que estar pronto. Quem gosta de pet, coloca lá, aqui quem manda é meu pet. Ou então seja bem-vindo. Ou então quer um café, eu não sei. Mas se prepare, porque o impossível de Deus, o de repente de Deus, ele vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Ele não apenas tira da cela, ele te prepara para o que vem depois. Ele não apenas dá o que nós precisamos, mas ele vai nos preparar para o que vem depois. Vai nos preparar. Mas o terreno tá cheio de mato lá. Se o terreno fosse eu de repente, você já ligou para o cara da máquina para tirar o mato? Você já ligou para o pedreiro para fazer o orçamento? Meu Deus! Ele vai preparar tudo. Ele vai preparar tudo. Porque Ele é fiel. Prepare o seu coração, porque Ele vai agir. Ele vai trazer a estratégia para que tudo se realize conforme Deus planejou na sua vida. A libertação, o de repente de Deus, sempre vem acompanhado de direção, de propósito e de visão. Nunca vem bagunçado, nunca vem bagunçado. Eu vou finalizar agora. A provisão é real. A execução de Pedro era certa. A prisão também era real. Mas havia uma igreja que orava incansavelmente. E havia um Deus que respondia à oração da igreja. Nós não oramos para uma escultura que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, segundo o Salmo 115, não. Nós oramos para um Deus vivo. E é por isso que a temperatura do corpo da Mariane baixou, Jairo. É por isso que a Catarina está com saúde e a Mariane saiu da UTI. É por isso que tanta gente vem aqui na frente contar testemunho. E eu sou um deles, sabe por quê? Porque a igreja ainda não parou de orar. E existe um Deus que ainda não parou de ouvir. A igreja ainda não parou de orar. E existe um Deus que ainda não parou de ouvir. E este mesmo Deus ainda envia de repentes. Ele ainda quebra correntes, ele ainda dá instrução clara após a libertação. O que ocorreu com Pedro, igreja, não é só mais uma história. É uma mensagem viva para mim e para você. Pois Deus ainda responde às orações. Deus ainda age no impossível. Deus ainda dá direção para quem confia. Ele ainda dá. Deus ainda envia de repentes. Ainda envia de repentes. E o pastor Edson, em nome de Jesus, se o senhor me permitir, eu posso pedir para o Febrac louvar aquele louvor? Em nome de Jesus, e logo em seguida eu entrego para o senhor. Por gentileza, o Febrac, louve ao Senhor com o louvor além da medicina, em nome de Jesus. Porque, como eu iniciei essa mensagem,
ele ainda tem saída. Aleluia. Ele ainda tem saída. Ele ainda tem de repente para entregar. Irmãos, e na hora do louvor aqui, irmã Daniela Napolitano, eu não consegui me conter nas lágrimas. Sabe por quê? Porque eu comecei a imaginar e comecei a fazer uma retrospectiva e entendi o quanto Deus é soberano. E lá em 2004 estava acontecendo um de repente na minha vida, só que eu nem sabia. E o de repente de Deus, ele acontece e permanece. Não é um de repente que tem prazo de validade. Não é um de repente que tem limite. O de repente do Senhor é ilimitado. Aleluia. O Febrac já está com a oportunidade. Logo em seguida eu vou finalizar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pode.